culto da vitória, culto da bênção, culto da família, culto dos jovens, culto para pessoas, para benefícios. Qual é o conceito que temos sobre culto? Tanta gente colocando títulos a cultos para suprir necessidades dos crentes que estão atrás de bênção, de vitória, de auxílios e de suprimentos que venham do céu. Meu pai, mas na verdade você já se perguntou para quem é o culto? Quem deve ser cultuado? Um culto. O que é um culto, meu Deus do céu? Se você procura no dicionário, um culto é qualquer tipo de cerimônia, liturgia, trabalho que se faça envolvendo música, adoração, devoção, sacrifícios para uma entidade, para um Deus. Agora, como é que nós cristãos cultuamos? O que é o culto para o nosso Deus, segundo essa visão judaico-cristã? Se você vai para o passado, você vai ver um Deus que demanda culto e uma grei, um povo que cultuava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Temos aí na Torá as instruções dadas para Moisés, como o povo deveria cultuar na tenda, no próprio tabernáculo. Isso depois é transferido para o próprio templo e o povo, logicamente, cultuava a Deus. Se você analisa um estudo, uns 5 estudos atrás aqui no canal, você vai ver um título Verdadeiro Adorador. Eu vejo ali, nós vemos 7 termos que eu apresentei, 7 termos em hebraicos para a palavra adorar, como se deve adorar, louvar, bendizer ao Senhor. Você vai ver a palavra yadá, você vai ver a palavra halal, que é aleluia, adoração, louvor. Enfim, Barach, bem dizer ao Senhor. Veja lá esse estudo, como esse estudo traz um perfil de como nós devemos adorar. Mas agora é o culto, porque todas essas palavras envolvem culto. No culto ali na tenda do tabernáculo, havia sacrifício, havia música, havia oração, havia devoção, queima de incenso, manjares sacrificados ao Senhor, oferendas, tudo isso fazia parte de um culto. Todo esse conjunto, toda essa liturgia cultuava a Deus. Isso subia para Deus desde um holocausto, um incenso queimado, o qual era feito literalmente, que tem uma riqueza preciosa. Agora, isso não existe mais. A tenda não existe mais, o tabernáculo não existe mais, não há mais templo. Como nós devemos adorar? Agora, minha vida, tudo isso é transferido para a minha vida, porque agora eu sou templo do Espírito Santo, vós sois santuário de Deus e Deus habita em vós. Nós somos morada do Altíssimo, meu Deus. Agora, onde está o culto? Então, que as pessoas pensam que o prédio da igreja, o prédio literalmente feito, onde todos se congregam ali, deve ser o culto. Na verdade, essa é a congregação que adora, que louva, que bendiz ao Senhor, que se reúne para receber instrução, edificação. A igreja se junta para edificação, logicamente para louvar e bendizer ao Senhor. Porém, o culto em si, culto é mais profundo. A palavra em hebraico para culto normalmente é a palavra avad. Vou anotar aqui, ó. Ain, vet e dalet. Avad. Avad. Que essa palavra também serve para a palavra servir. Servir. Vamos colocar cultuar. Cultuar. Sempre quando aparece na tradução, somente ao teu Deus prestarás culto. Cultuarás a Deus, não cultuarás imagens, não farás essa devoção de cultuar, de render culto a deuses pagãos. Enfim, há vários termos usados aí para essa questão de culto. Aparece a palavra servir, porque essa palavra servir é a mesma raiz em hebraico, avad, para cultuar. Quando nós falamos de um servo, eved, só vai mudar a pontuação, eved, aqui mudou para eved, aí fica eved, que seria servo. Servo. Avodá, outra palavra, avodá. Também a mesma raiz de avad para trabalho, ó. Trabalho, olha que interessante. Servir, servo, eved, avodá, trabalho. Enfim, quando você vê esses termos em hebraico, você está vendo
é a questão de intensificar ou processar esse meu mover, meu raciocínio, meu próprio fazer, meu intelecto, minha entrega, enfim, tudo que comprometia um culto. Porque, na verdade, era um trabalho muito forte. Eu era sacrificar, derramar sangue, queimar incenso, trazer tudo diante da presença do Senhor, cantar, dançar, tudo isso, meu irmão. Te garanto que depois de um culto, ali na tenda, o sacerdote estava suado, muito suado, e muito trabalho, muita demanda intelectual, física, emocional, para adorar esse Deus Todo-Poderoso. Só que agora, eu sou o tabernáculo, eu sou o templo. E nós achamos que o culto tem horário. Que horário que começa o culto? Que horário começa o culto lá na sua igreja? Me perguntam. Bom, eu sei que a pessoa está querendo dizer que horário começa a reunião lá no prédio onde nós nos reunimos. Igreja é você, templo é você, culto deveria ser 24 horas. Porque eu preciso estar ligado com meu serviço, com minha adoração, com meu culto para Deus. Começa com meu raciocínio, como diz Paulo em Romanos 12. Leia lá, todo mundo já leu Romanos 12, diz claramente: rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, mate a carne e se apresente como o holocausto, no vosso culto racional, para que você será em contato com Deus 100%, para que saibais qual será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pronto, agora isso prova que eu sou o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Paulo diz: vós sois o santuário, e ele habita em vós. Se ele habita em mim, meu irmão, eu tenho que estar em um culto constante. Eu sei que isso é difícil, mas eu mortifico minha carne e eu preciso estar cultuando a Deus. Então o culto não tem horário e não deve ser lá no prédio da igreja lá, que horário começa o culto. E muito menos culto da vitória, porque estão fazendo o que é de Deus, porque o culto é para Deus. A ligação para a adoração, para louvor, para dançar, para bendizer, para estar na presença dele é para ele. Só que fizeram um culto, um suprimento de necessidades de um mundo gospel aí, onde as pessoas têm uma necessidade, é a oferta e a procura, o suprimento dessa procura. Então nós temos que tomar cuidado, porque estão fazendo culto da bênção, culto da vitória, culto do milagre, culto disso, culto daquilo, para suprir a necessidade dessa grande massa que procura prédios e igreja. Não estou dizendo que não é certo congregar-se. Sim, você deve congregar, você deve comungar, você deve estar junto com a grei do Senhor, mas para a edificação da igreja e principalmente para viver essa fé, esse vínculo do amor, esse vínculo da perfeição, mas para bendizer, louvar e adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Mas o culto é minha vida. Tua vida tem sido um culto diante do Senhor. Tua vida tem sido esse contato direto com Deus, ao ponto de teu corpo ser o templo, tua vida ser o templo. E aquilo que se fazia no tabernáculo, que é holocausto, que é sacrifício, que é oferta de manjares, todas as ofertas de incenso queimado, tudo isso está acontecendo no meu viver, no modo de vida, ao ponto de isso subir para a presença de Deus, e Deus olhar para o Natanael e falar assim: eu estou me agradando com a vida do meu templo lá na terra, isso me agrada, porque a vida dele é um culto a Deus, um culto para mim. Meu Deus, um culto, Deus está dizendo isso, um culto para mim, esse cidadão lá na terra me agrada. Será que estamos sendo essa pessoa que realmente cultua a Deus? Eu me alegro quando leio Josué diz assim, em Josué 24:15, vou anotar aqui, Josué 24:15, e aí aparece essa palavra, avad, que é quando ele diz: vocês podem servir dos deuses pagãos, dos deuses dos amorreus, problema é de você, mas eu e minha casa lhe serviremos. Esse servir se refere a cultuar. A partir de agora, vocês sabem o que vocês querem para a sua vida. A vida de vocês está na mão de vocês direcionam isso para onde vocês quiserem, mas eu tomei já uma decisão, e essa decisão, eu e minha casa serviremos. Na avó, está escrito, na avó,
onde eu escrevo, meu pai, Josué diz, Navod. É a mesma raiz de Avad. Navod significa serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Em Mateus 4:10, vou anotar aqui, Mateus 4:10, na própria tentação de Jesus, que acontece? O diabo se apresenta e vai ele, trazendo propostas, 3 investidas de Satanás, e quando chega a hora de adoração, o próprio Jesus o repreende, diz, vai-te embora, Satanás, desiste, porque está escrito, ele cita Deuteronômio, capítulo 6, e diz assim, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Tem algumas versões que está escrito, adorarás e prestarás culto, porque servir e culto está no mesmo patamar, na tradução em português, porque surgem dessa palavra, avad, que seria servir, entregar-se com devoção para fazer com que haja contato com esse Deus. Se a minha vida não é um sacrifício, o quanto me custa me contactar com Deus, se não é com sacrifício, não adianta, eu vou ter que me esforçar. O quanto está demandando minha vida para me contactar com um culto racional verdadeiro para o meu Deus. Tudo que é gratuidade e bênção de Deus, isso Deus já deu. Eu não estou dizendo que numa igreja não vai haver cura, vai haver milagre. Sim, eu sou daqueles que acreditam e buscam tudo isso, porque isso é um direito da igreja, bênção, prosperidade. Mas o culto hoje em dia começa com música, em primeiro lugar, música. E parece que hoje tem que se cantar o que o povo quer ouvir, a demanda do povo, o que está em alta nas redes sociais. O que se é cantar é o que o povo quer ouvir, o que está na moda. Cante contigo, não queremos mais, queremos algo moda. Qual é a que está na moda? Procura lá na internet qual é a música da moda. Então, há uma procura e uma oferta. Então, o povo está procurando se emocionar com músicas que são para ele. E os que cantam, creio que não tem critério algum de o que Deus quer escutar, o que Deus quer ouvir hoje. Mas eles estão jogando louvores que o povo quer ouvir, o que vai massagear a alegria, a emoção do povo. Então, quem está sendo louvado? O povo ou está sendo louvado o Deus Todo-Poderoso? Quais são os critérios que uma congregação tem para adorar, para louvar e cultuar ao Senhor? Será que alguém se pergunta, o que o Senhor quer escutar hoje? Vamos entrar em jejum e oração até que Deus revele o que Deus quer escutar. E Deus vai falar, eu quero o louvor que saia do coração, o louvor, o culto verdadeiro, que seja em primeiro lugar sincero, não será de fachada, porque é fácil se vestir de crente, é fácil levantar as mãos no meio da igreja e colocar uma máscara. Agora estamos usando até máscara aí contra o coronavírus. É fácil se esconder atrás de uma máscara e bancar o santo e pronto, terminou o culto. Que horário termina? Às 20, 21, 22, ir para casa e acabou. Ah, meu Deus, que evangelho mais fútil estamos vivendo. A água rasa que não move nada. Deus está falando, eu quero você, quero que teu coração seja o altar de culto. E nós precisamos viver isso em nome de Yeshua. Deus te abençoe. Aqui é um PDF que vai ser lançado para você e você precisa estar no canal do Telegram para receber esse PDF e você pode imprimir e ter uma coleção de todas essas mensagens, tá bom? Te convido para estar presente com a gente no canal do Telegram e ali estamos tirando dúvidas, estamos juntos nessa unção, nessa graça do Eterno, principalmente sendo edificado no poder da palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe grandemente.